Olá pessoal, bom dia. Estou gravando esse vídeo aqui para falar de um assunto muito importante nessa reta final do pleito eleitoral aqui no Brasil. Eu quero começar falando sobre a falta de discernimento da maioria dos evangélicos, não são todos, da maioria. A falta de discernimento da maioria do povo evangélico nesse período eleitoral. Certo? Nesse período eleitoral. Vocês estão fazendo uma inversão de valores. A palavra certa é essa. Uma inversão de valores muito grande. Analise o que eu vou dizer, o que eu vou mostrar aqui a vocês. Luiz Inácio Lula da Silva, esses que vocês chamam de ladrão, de ex-presidiário, certo? Para denegrir a imagem dele, comparado a Bolsonaro, que vocês dizem que é cristão, que é um homem de Deus, um homem da família, entendeu? Está sendo mostrada aqui nessa questão do armamento, na aprovação do armamento, que Bolsonaro quer aprovar a liberação das armas, quer que cada cidadão, cada cidadã porte uma arma para se defender dos bandidos. E isso tem feito a cabeça de muita gente. Lá na empresa que eu trabalhei, uma empresa de segurança que eu não vou citar o nome, a maioria dos vigilantes e porteiros, todos doidos para portar uma arma. Inclusive os evangélicos. Os vigilantes e porteiros evangélicos. Tudo doido para portar uma arma. A inverter os valores. E passaram a apoiar este homem que está aí querendo ser reeleito. Eu vou mostrar a inversão de valores, viu? Veja bem. Luiz Inácio Lula da Silva, no seu primeiro mandato, em 2003, ele instituiu a campanha do desarmamento. Vou ler aqui, e se você quiser conferir o que eu vou ler aqui, é só entrar no Google, porque o que eu vou ler aqui está no Google, viu? A campanha do desarmamento foi instituída a partir do Estatuto do Desarmamento, elaborado em 2003, visando a população portadora de arma sem registro, o prazo de 180 dias para regularização de registro ou porte perante a Polícia Federal, ou entrega de boa fé, não foi uma exigência, foi uma de boa fé, convidando a população a entregar suas armas de boa fé. Não foi uma ditadura, não foi uma exigência. De boa fé, a sua arma de fogo, com direito à indenização, a contar a partir do dia 23 de junho de 2004, conforme a Lei 10.884, de 17 de junho de 2004. Segundo dados do Ministério da Justiça, a campanha resultou na entrega de 443.719 armas, olha para aí, de fogo, que foram destruídas pelo comando do Exército. Pelo comando do Exército foi destruída. Número que se constatou o sucesso da campanha do desarmamento, que tinha por meta, a meta era 80 mil de armas devolvidas, mas foram devolvidas 443.719 armas. Agora eu vou contar uma coisa a vocês. Eu morava na cidade de Igaraçu, e lá uma mãe muito aperreada porque estava passando por necessidade financeira. Veja, ela passando por necessidade financeira, pegou a arma do marido escondido, chegou na delegacia e entregou e foi indenizada. Ela foi indenizada.
Com esse dinheiro, ela foi, comprou algumas coisas para dentro de casa, que estava precisando, e comprou um violão para o filho dela. Comprou o violão, que na época ele tinha 17 anos de idade. Esse rapaz aprendeu a tocar violão tão bem, mas tão bem, autodidata. Aprendeu em casa, olhando na internet, ele aprendeu a tocar violão. Se destacou, tocando no colégio, tocou numa festa lá do colégio, e tinha uma pessoa lá de Portugal participando dessa festa de confraternização nesse colégio, que era músico, e gostou de vê-lo tocando. Procurou a mãe dele e perguntou se ela queria que o filho dela fizesse um curso, fosse tocar numa orquestra em Portugal. A mãe dele aceitou. E ele foi. Esse rapaz se deu tão bem como músico, tocando em Portugal, que ele passou a tocar numa orquestra muito conhecida, muito famosa lá em Portugal. E começou a ganhar dinheiro. Ele foi para lá, ele tinha o quê? 19 anos quando ele foi para lá. Começou a ganhar dinheiro e ajudando, mandando dinheiro para os pais aqui. Os pais reformaram a casa, comprou um carrinho para o pai. E o pai dele, na época que a mãe dele fez isso, só não bateu nela, mas disse uma série de coisas contra a mulher, porque ela tinha vendido a arma dele sem dizer nada a ele. Mas depois, ó, as coisas foram mudando e esse rapaz se tornou um grande músico em Portugal. E inclusive, até hoje ele está lá, em Portugal. Está com planos de levar a família para morar em Portugal e para lá, pelo que eu fiquei sabendo. Mas está lá ganhando dinheiro. Veja o benefício que a campanha do desarmamento trouxe para esta família. O pai ficou com raiva porque ele queria ficar com a arma dele guardada para uma eventualidade, mas o lucro foi muito maior. Agora vou dar outro exemplo. Um outro exemplo. Eu morei numa cidade, no bairro de Camaragibe, onde tinha dois vizinhos. Roberto morava em cima e Elias morava mais embaixo. Um do lado da rua, outro do outro. Eu ficava aqui ao lado da casa de Elias. Eu estava fazendo um serviço de pedreiro na frente da minha casa, com o ajudante, pessoal, me ajudando. Aí de repente, Roberto desceu, a rua tinha chovido e a rua não era calçada na época, que era o loteamento. Começou a abrir a água, que a água estava empoçando na frente da casa dele. E ele desviou essa água para correr entre a minha casa e a casa de Elias. Um mato, um terreno baldio que tinha lá. Aí fez um rego e para a água descer e sair, deixar de se acumular na frente da casa dele. Daqui a pouco Elias veio e começou a reclamar com ele, porque a água estava descendo nesse terreno baldio, mas lá atrás estava empoçando na casa de Elias. Então Elias, de forma bruta, ignorante, arrogante, foi reclamar com ele. Ele não gostou de ser chamado a atenção daquela forma. E os dois ameaçou se agarrar. Foi quando o Roberto disse: espera aí, tu tá aí muito brabo aí, espera aí que eu vou aqui. Ele foi lá em cima pegar a arma. Aí lá vem Roberto com a arma. Quando Elias viu, correu para dentro de casa. E Roberto estava armado. Aí ia lá descendo para ir à casa de Elias. Aí foi quando eu e os colegas que estavam trabalhando comigo foi lá e conseguiu dominar ele, conseguiu tomar a arma dele, entregou a arma à mulher dele, entendeu? Um dos colegas tirou as balas todinha, deu a arma vazia à mulher dele e a gente conseguiu contornar a situação. Aí agora veja que situação. Se a gente não tivesse intervido, Roberto tinha entrado lá e tinha dado tiro em Elias, dentro de casa, porque Elias estava desarmado. Aí vocês ficam querendo portar arma. Não, é se defender, legítima defesa. Os bandidos estão tudo armados e o pai de família desarmado. Meu amigo, num país desse que o povo não tem educação, nem para entrar no coletivo, é um empurrando o outro. No metrô é cada um por si. Num país desse, em que o pessoal senta nas cadeiras do metrô, que é prioritário para gestante, para idoso, que não respeita nem isso. Vai ter autodomínio em controlar e usar sua arma só contra bandido? Não. Aí agora o povo evangélico inverte os valores. Inverte os valores.
é contra Lula, que tem esse tipo de comportamento, que lançou a campanha do desarmamento, e apoia um homem que quer botar arma na cintura de todo pai de família. Isso é inversão de valores. O povo evangélico que está apoiando esse homem, que não são todos, estão sem discernimento espiritual. E eu vou mostrar mais uma coisa aqui na Bíblia a vocês, viu? Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim: o fruto do Espírito é caridade, que é que o ladrão, o ex-presidiário vive anunciando, fim da fome, acabar com a miséria, tirar o Brasil de novo da estatística da fome. Então, ó, tá certinho. Caridade, gozo, paz, ó. Ei, desarmado não, desarmado. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Qual é o domínio próprio que esse homem que a comunidade evangélica está defendendo tem? Me diga. Olha o gesto dele. Ó, isso é gesto de quem tem domínio próprio? Num debate, num simples debate entre presidenciáveis, ele não teve o domínio de controlar sua língua. Ficou chamando outro concorrente de presidiário. O homem que chama palavrão, não consegue se dominar numa reunião de ministros, começa a chamar palavrão. Cadê o domínio próprio? Cadê os frutos do Espírito? Quem é que tem mais fruto do Espírito? Esse que vocês estão apoiando aí? Ou o ex-presidiário? Que vocês chamam de ex-presidiário? Que para mim ele é Luiz Inácio Lula da Silva. Não tem nada de ladrão e ex-presidiário. Para mim é Luiz Inácio Lula da Silva. Qual é? Vocês estão invertendo os valores. Lá no Acre, ele pegou um pedestal. Tá passando aí na televisão. Um pedestal de microfone. Vamos metralhar a petralhada. Vamos metralhar a petralhada. Cadê o domínio próprio? A mansidão. A temperança. A benignidade. Vocês estão cegos, é? Povo evangélico. Vocês estão cegos, é? Se deixando levar pela fake news que esses pastores pregam por aí a vocês. Feito um bando de massa de manobra na mão desses pastores mercenários. Não, ele vai aprovar o aborto, ele vai liberar a maconha. Olha, enquanto muitos dizem que ele vai perseguir as igrejas, ele, no seu último mandato, Luiz Inácio Lula da Silva, ele assinou a lei de liberdade religiosa. Foi ele, a Marcha para Jesus. Quem instituiu foi ele, Luiz Inácio Lula da Silva. Não foi Bolsonaro, não. E vocês agora transformaram na Marcha para Bolsonaro. Cabecinha oca, sem discernimento espiritual. É o que vocês estão. Feito aqueles cavalos que andam com aquilo aqui, só olhando numa direção só. É um mandando vídeo pro outro. De fake. Contra Lula. Defendendo esse falso moralista. Que diz, não, é defensor da família. Defensor da família coisa nenhuma. Ele é um farsante. Está faltando discernimento ao povo evangélico. É por isso que agora, no dia 30 de outubro, vocês vão levar um cascudo de Deus assim na cabeça. Ó. Vocês que estão de joelho, orando e jejuando, vão levar um cascudo assim na cabeça. Levanta. Estão orando por esse homem aí por quê? Esse homem não me representa, não. Cadê os frutos de espírito desse homem? Cadê? Lula esteve na presidência 2 vezes e não instituiu legalização do aborto, liberação das drogas, entendeu? Ao contrário, ele instituiu a liberdade religiosa, a Marcha para Jesus, o desarmamento, para os pais de família não estarem se matando uns aos outros por bobagem. Quem deve ter arma é polícia ou bandido. Ah, mas tem muito bandido pegando, assaltando o pai de família. Então, aumenta a quantidade de policial. Coloca uma lei mais severa. Uma lei, modificação da lei. Para a lei ser mais severa, para o pessoal não cometer crime. Aí tá certo. Mas armar o cidadão, para uns se matarem um ao outro.
desvio de personalidade. É o que eu estou vendo na comunidade evangélica hoje. Não tem nada a ver com o que o evangelho ensina, ok? Que Deus aplique essa palavra no coração de cada um de vocês. Façam uma autoanálise disso que eu estou falando. Amém?